Se não... Ô, Thiago, Rapidinho, pastor Fábio, não querendo te cortar, mas entrou um superchat aí. Entrou um superchat que é muito relevante para o que vocês estão falando. Lá do @Sinais dos Tempos. Sinais dos Tempos. Ele mandou um superchat para os igrejados. Então, é para esse lado da mesa aqui. Como entender João, capítulo 4, 21 a 24? Adorar em espírito e em verdade. Precisa de templo? Precisa, porque Jesus está dizendo ali sobre o zelo que só pode adorar no templo. Adorar é uma coisa. Você pode adorar Deus na rua, na sua casa, na cadeia. Paulo também adorou na cadeia. E Jesus não anulou que o templo seja a casa do Pai, né? Nunca. Ele falou, entendeu? a casa mas do ele falou pai que era o seu corpo. Mas ele falava do corpo. Então, para ser convívio de ladrões. Mas ele falou do corpo. Isso foi pro templo, Thiago. Então, a casa do meu pai. Agora vamos deixar o pastor Fábio falar. Não, tá escrito, a casa do meu pai é para ser casa de oração e não convívio de ladrões. Ele tá dizendo que é a casa do pai dele. Ele falou disso, mas não... Tira da Bíblia, rasga da Bíblia. Então, Thiago, se tu não quer aceitar. E outra coisa, Fábio, ali ele disse, destruiu esse templo para reconstruir em 3 dias. Ele tá falando do seu corpo. As cartas, as igrejas... Então, aí é do seu corpo. Mas esse texto não. Esse texto é do templo. Não, esse texto é do templo. Não. Pode ler. Esse texto é dito nos 4 evangelhos. Mas deixa eu responder melhor, irmão. Porque assim, quanto a adorar é uma coisa. Além de tudo, você pode... Só te interrompendo. Desculpa, cara, mas você citou Salmo 122, dizendo que ali, Davi estava dizendo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, mas nem o templo estava construído ali. O primeiro templo foi feito por Salomão depois da morte de Davi. Sim, então ali, sabe do que ele está falando? De Jerusalém. Quando Cristo fala sobre a casa de oração, sabe o que ele está falando? Das pessoas de Jerusalém. Porque as pessoas são a verdadeira igreja. Atos 17, 24 deixa claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por que ele está falando do templo, cara? Exatamente. Essa parte é boa. Por que ele está falando não tem, irmão, só deixar claro o pensamento de vocês? Calma, só deixar claro que ninguém está falando que Deus habita em templos feitos por mãos de homens. Sim, você falou que Deus não habita, você falou que eu não preciso ir lá para adorar. Por que eu preciso do templo? Nós estamos dizendo que quando nos reunimos somos igreja. Por que eu preciso do templo? Sim. Porque eu preciso do templo para adorar a Deus, para servir a Deus. Eu estou dizendo que o templo não é só no templo que você pode adorar a Deus, no sentido que ele... porque... Na discussão da mulher samaritana. Agora, ir ao templo, estar no templo é uma ordem divina. Você precisa estar Qual é a no ordem templo, de Cristo para isso? congregar todos juntos. Onde está escrito? Primeiras Coisas, capítulo 11, Paulo diz, quando nos ajuntais para Aonde comer você vê Cristo a igreja sempre... Quando Cristo sempre o povo se reuniu a pessoa indo para casa. Não, isso, exatamente. Isso aí é uma percebe? Essa é uma oração. Deus não habita em feitos por mãos humanas. Mas eu posso falar agora? No superchat aí, o rapaz citou o versículo da mulher só você, só você. Thiago, leia aí Mateus 21, 13, por favor. Deixa eu só explicar o texto de Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 6. Pode ler, Fábio. Mas você gosta tanto de falar que eu gostaria que você leia. Mateus capítulo 6, é que Mateus capítulo 6, fala da sua comunhão com Deus. Isso é vertical, tá? Então, a cruz de Cristo, que é o evangelho, nós temos da cruz, o evangelho da cruz, é vertical e horizontal. Você ama Deus e ama os irmãos. Eu achei que você fugiu da pergunta do superchat. O rapaz do superchat, ele disse assim, deixa eu falar, irmão. Não precisa finalizar. Eu estou concluindo o pensamento. Para mandar pergunta, cara. Eu estou concluindo. Então, assim, Mateus 6 que é para você orar em casa. Sim, tá certo. Mas aquilo lá é vertical. É você e Deus. Mas o evangelho ele te manda ir pro templo. A oração em casa não anula... O evangelho não é só vertical. Mateus 21, 13. É horizontal. Mateus 21, 13. A cruz de Cristo. Lê aí, Thiago, Mateus 21, 13. Ele tá mandando você ir pro templo lá. Eu quero ouvir tu lendo Mateus 21, 13, tá bom? Eu vou achar aqui. Vamos ouvir então o Thiago lendo Mateus 21, 13. Mateus 21, 13. Vamos ver. Olha, rapidinho, Thiago, parabéns, você veio para um debate bíblico com a Bíblia, viu? Porque tem muita gente que vem sem a Bíblia. Mateus 21, Fábio, 13, né? Isso, leia aí, Thiago, por favor. Vamos lá. Mateus o quê? 21, 13. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Qual é a casa? Olha só. Qual é a casa? Tá falando do templo, Thiago. Vamos ver Salmo 122? Thiago, é o templo, Thiago. Não ele está citando, Leu 14. Qual que é a casa? E foram ter com ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Exatamente. É o templo. Jesus não anulou. Jesus não anulou que o templo fosse casa de oração, Thiago, aí eu concordo com você. Nesse texto eu concordo com você. Sim. No que tange a Jesus
pregar ou se opor ao sistema. Tudo certo. Ô, pessoal, mas aqui... Por que ele estava logo depois tendo ameaça de ser apedrejado no templo? Mas isso aqui... Isso que ele estava fazendo... Exatamente, Thiago. O que eu tô dizendo... Eu tô pro judaísmo. É o seguinte. Sabe qual é a casa do pai? O que eu tô dizendo é o seguinte. Eu vou só explicar pro Fábio. Sabe qual é a casa do pai, que é chamada de casa de oração? A mesma que tá no Salmo 122. Essa que Jesus tá falando aí? A mesma que Davi... De que casa Jesus tá falando? Eu tô te explicando. Eu tô perguntando a que Jesus tá falando, Thiago. Não é Jerusalém. Não, Thiago. Não é Jerusalém. Thiago, eu tô perguntando. Jesus estava onde quando ele falou isso? Jesus estava onde quando ele falou isso? Sabe o que significa o templo físico? Você tá sendo herege, Thiago. Não, sabe o que significa o templo físico, relações do texto, eu posso te responder com calma. Sabe o que significa o templo? Não, porque você vai fazer relações. Quando ele chega em frente ao templo, ele faz uma dualidade. Ele fala assim, olha, destruam esse templo que eu reconstruirei em 3 dias. Mas é o corpo deles. Calma. Os sacerdotes olham e falam, como ele vai reconstruir um templo que demorou 46 anos em 3 dias? Sabe por quê? Eles enxergavam da mesma forma que vocês, o físico, o templo físico. Mas aqui, do que Jesus está falando, Thiago? O corpo de Cristo. Não, o templo é o corpo de Cristo. É a mesma dualidade. Aí ele tá falando que o meu corpo é casa de oração. Sabe por que vocês não entendem? O meu corpo é casa de oração, vocês não entendem? Porque todos os ensinamentos de Cristo foram dando exemplos físicos para mostrar os espirituais. Sim, mas sabe quem vocês me lembram? Sabe quem vocês me lembram? Nicodemos. Tá, mas aqui Cristo chegou. Mas então, a minha casa, Cristo chegou para Nicodemos será chamada casa de oração, mas nós a temos convertido em cuidadores. Ô, Cadu, da mesma foram ter com ele ao templo. Pessoal, presta atenção. É um ensinamento importante. Da mesma forma que ele olhou para Nicodemos. Mas você não pode negar. Você não pode negar o texto. Calma, cara. Você não pode negar o texto. Se você falar que esse texto aqui tá falando do corpo dele. Da mesma forma que ele chegou para Nicodemos e falou: você precisa nascer novamente. Não, mas não é sobre Nicodemos. É sobre esse texto. É sobre esse texto. É que esse texto é literal. É que esse texto é literal. Nicodemos entendeu? Calma, pessoal. Sabe o que Nicodemos entendeu? Eu preciso entrar no ventre da minha mãe de novo depois de velho? Mas não tem nada a ver com fisicamente. Não, amigo, é que esse texto, Thiago. Você está citando o texto. Você está com todas as contradições mostradas e que Cristo pregou contra o templo, você está querendo dizer que um versículo é ele a favor do templo? Explique então o anjo que escreveu é o corpo de Cristo, cara. 7 igrejas são 7 grupos de pessoas em cidades diferentes. Então, igreja. Grupos se reúnem. Igreja todas fazem parte de uma igreja. E o problema não é se reunir. Quem falou que o problema é se reunir? Você está falando Pastor Anderson, vamos conversar nós dois. Eu só penso, vamos conversar nós dois. Pastor Anderson, eu só penso o seguinte. Eu preciso esclarecer um negócio. Eu só penso. Só você que está falando. Eu só penso uma coisa. Mas aqui nós estamos confundindo. Nós estamos confundindo. Tudo bem, mas o Anderson, ele está aqui hoje do meu lado, mas assim, o Anderson tem as convicções dele também. Então não é 3 contra 1. O que vocês não entendem é que eu não sou contra se reunir. Nós estamos confundindo ser contra o sistema e ir ao templo. Ok. Ninguém aqui está assim, não, o sistema é isso mesmo, tá tudo... Não tem ninguém a favor do sistema. Porém, são duas coisas diferentes. Se há problema no sistema, mas isso não anula. E ninguém anulou a minha ida ao templo para reunir com os irmãos, para participar do corpo de Cristo, para adorar o Senhor junto com os irmãos. Não tá anulado. Mas isso. Você está comparando o templo de Jerusalém com o templo atual. Não tá. Como assim, cara? Você nem sabe o que rolava naquele templo. Não tá anulando eu ir ao templo hoje e servir a Deus. Ô, Cadu, como que você, sem saber o que rolava naquele templo, você está achando que rolava um culto religioso no templo do sacerdócio levítico, você está comparando aquele templo com o templo de hoje, cara. Não tem ninguém falando o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem ninguém falando de templo levítico. Mas esse que vocês mandaram ler de Mateus 21 aqui, é o templo de Jerusalém, onde faziam sacrifícios de animais. E Jesus foi lá. Jesus disse que era a casa de oração do pai dele. E Jesus curou cego, coxo. Esse templo, ele representa o corpo de Cristo. Não representa o corpo de Cristo. Esse não. Esse não. A Arca da Aliança não estava lá dentro. Meninos, rapidinho aqui. Meninos. Porque a Arca sumiu em 600 a.C. Quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, a Arca não estava mais lá. Era lá. Me mostra que a Arca estava lá. Abre um texto. Mas deveria ser colocada lá, abre um texto. O tabernáculo não estava lá dentro. Abre o texto. Abre o texto. O tabernáculo abre o texto. Vai falar, gente. Preciso rapidinho chamar um áudio. Pessoal, na verdade, tá chegando muitos áudios, só para dar uma segurada aqui nos ânimos dos convidados. Vamos ouvir, aí eu quero ouvir 2 áudios seguidos. Rapidinho. Aqui o Thiago está acostumado a fazer relações no canal dele, combatendo, mas não se sustenta, Thiago.
Não se sustenta essa ideia de desigrejado ser contra sistema e tudo. Não, mas eu nunca Porque falei você isso. quer criar um sistema próprio para você. Jamais. Se o sistema é corrompido, não presta, aponta um sistema certo. Eu não que tenho presta. sistema não nenhum. existe, pô. Mas daqui a pouquinho nós vamos voltar ao debate aí com eles. E depois o Tiago vai dar para nós o texto no Testamento, onde que está a arca. Exatamente, arca, daqui a eu tô falando pouquinho. É o tabernáculo, cara. O tabernáculo não estava dentro do templo em Será que a Jerusalém? Bíblia, Tiago, precisa ser atualizada? Será que só valeu o Velho Testamento, o Novo não valeu mais? Para a nossa geração atual? Na verdade, o que mais vale é o Novo Testamento. É o que mais vale. É o que mais vale. Só que então... O Antigo Testamento é uma sombra, como diz Hebreus 10:1. Cristo veio cumprir a lei, não... Sim, cumpriu a lei. Mas o ele Antigo não... Testamento é uma sombra para nós. O que eu estava explicando para eles é que a Arca da Aliança representa o nosso coração. Por mais que a Arca da Aliança não tivesse lá no Templo de Jerusalém na agora época não de tava? Cristo, mas o tabernáculo estava. Ah, agora não estava? Mostra Mas o o texto! tabernáculo Abre estava. o texto! Abre o texto e mostra! Sim, isso é história. O Ah, tabernáculo- história, não tá na Bíblia. Porque Ah, tá. o único local, Cadu, que poderia se colocar o tabernáculo era lá. Era em Jerusalém. Não tem outro tabernáculo, não tem Então, dois tá. ou três. Irmão, Tem só, três então tá, só uma templos. coisa. É que você Rapidinho, falou, pastor não Cadu. tem que Dois você mil disse assim, templos ó. como as Tá bom, denominações religiosas de É vocês. que você diz assim. Lá era um templo só. É que você disse assim. E tem 30 mil placas diferentes, não. É que você diz assim, ó. Ah, porque a arca estava lá no templo. Mentira. Viu, irmãos? Tudo bem, Deixa mas eu o falar. tabernáculo Deixa eu estava falar, lá. irmão. Respira. Mas você tá Respira. colocando palavra na minha boca, cara. Não, tu calma aí, falou, calma aí, Thiago. calma aí, calma aí. Não, a representação da Não, arca pelo tabernáculo. calma aí, falou. Tudo calma bem, aí. roubaram a arca, tiraram ela de lá. Também não Meninos. levaram a arca. Também não precisa roubaram. colocar um Mas o que áudio eu tô agora. falando Não, calma aí. Meninos, Você falar vamos que eu só estou ouvir um colocando- áudio Você dizer que eu rapidamente. estou colocando Tudo palavras na Tudo sua bem. boca não procede. Porque eu tô querendo dizer o tabernáculo. Os ouvintes Não, estão mas pedindo pra ouvir áudio. Seja honesto com a O verdade. tabernáculo Seja não tava honesto. no templo. Calma, Seja seja honesto. honesto. Vamos lá. A Druma vai Então falar. o véu que se rasgou é Seja honesto. ilusório. Aqui, Olha lá. todo mundo já tinha parado, né, Nani? O cara... eu não sou o pastor Calixto, eu tô tentando... Eu vou... Calista um pouquinho. Eu vou calistar aqui. Cadê o pastor Calixto? Mas vamos lá, vamos ouvir aí. Eu quero ouvir 2 áudios, produção. Vamos lá. Vamos ouvir o primeiro áudio. Eu vou pedir para vocês anotarem aí as dúvidas dos nossos ouvintes. Bom dia, os irmãos aí do debate, que é Adão falando de São Paulo. Eu concordo aí com o Tiago, porque em Mateus 6,6, a pessoa pode se trancar no quarto e sozinha fazer oração a Deus, falar com Deus. Deus ouve as orações e dá recompensa. E também Mateus 18:20, Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, essa ideia de juntar grandes multidões, se reunir com grandes multidões, o único objetivo é só a arrecadação de dinheiro mesmo, porque não é necessário frequentar a igreja com grandes multidões. E a pessoa também, sem frequentar igreja nenhuma, pode praticar a religião pura e verdadeira, que está lá em Tiago 1:27, Perfeito, sem precisar frequentar nenhum templo. Boa tarde, Nani. perfeito, hein? Nós ouvimos aí o áudio do Adão, ele concorda aí com o Tiago, deu a referência bíblica de Mateus Posso responder? 6,6. Vamos só ouvir mais um áudio, pastor Cadu. Daqui a pouco o senhor responde o Porque aí se Adão. mistria, hein? Boa tarde, Nani, aos debatedores, graças e paz, que é o Jeff Andrade, direto de Portugal. Eu tenho uma pergunta para os debatedores, fique à vontade quem quiser responder. Onde na Bíblia indica a definição de corpo de Cristo, informando quem faz parte, se é somente as pessoas que estão dentro do templo, ou se realmente aquelas pessoas que aceitam a Jesus Cristo, que faz parte desse corpo de Cristo, que nem eles estão usando o termo desigrejado. Esses desigrejados não fazem parte do corpo de Cristo só por meramente estar fora dos templos religiosos. Então, só por causa disso, eles não são corpo de Cristo. Valeu, até mais. Bom, esse foi o segundo áudio, Perfeito né? também. Ele, acredito que também está ao lado do Tiago. Tem mais áudios, produção? Vamos soltar mais um áudio, por favor. Os assuntos vão se misturar. Aí não vai misturar conseguir tudo, não responder. dá conta de responder nada. Hein? Mas é bem rapidinho, só porque senão o programa Pode dar um acaba, a crédito gente pra não ele. ouvir os ouvintes aqui. É muito importante a sua audiência, ouvinte, aqui pra gente. Da mesa, um bom dia a todos. Me chamo Mateus, sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Apocalipse 1:20, meus irmãos, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas.
como ele direciona as cartas a uma localização geográfica, já que os irmãos falaram que a igreja é entendida somente no sentido espiritual. E ainda reforço, no capítulo 2, versículo de número 5, fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Como o castiçal ou a igreja vai ser tirada, se ela não é um lugar físico? E como um desigrejado vai receber uma mensagem que é direcionada ao anjo da igreja, no caso, o pastor, se ele não tem a palavra daquele que é o receptor da mensagem de Cristo? Cristo teria deixado eles de fora, então, das mensagens? Ótimo. Mateus, do Ministério do Belém, que Deus te abençoe, obrigada pelo seu áudio. Outro irmão aqui que não deixou também o nome, que fez a pergunta sobre o corpo de Cristo, e o Adão também, que falou sobre a referência de Mateus 6,6. Vou passar aqui ao pastor Cadu. O senhor quer responder o Adão? Quer corroborar com os três? O do Mateus 6. Mateus 6, é o primeiro Adão. Áudio, né? Isso. Primeiro, esse texto que ele citou, nós já falamos aqui. Sim. O evangelho que cremos é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é vertical, só comunhão com Deus, e horizontal, só comunhão com os irmãos. Perfeito. Então, Mateus 6 está tudo certo. Entrar no quarto, orar, está tudo certo. Tá? Sobre entrar no quarto, orar e tal. Agora, o outro texto que ele citou é Mateus 18 e 20, que é um texto muito citado. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Só precisa pegar o contexto disso. Isso aqui não está falando sobre culto, sobre adoração, sobre servir a Deus, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está dizendo sobre pecado, ó. Se teu irmão pecar contra ti, aí você vai ouvi-lo, e se ele não quiser te ouvir, leva 2 pessoas, 3, depois, e se não escutar, diz-o a igreja, tá? A igreja, e se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Aí ele vai dizer que, onde tiver 2 ou 3 reunidos, como testemunhas, ele estará no meio. Então não dá para pegar esse texto aqui para falar que você pode ficar na sua casa e servir a Deus. E só corroborando aqui com o pastor Carlos Eduardo, sim, pastor. O irmão aí de forma leviana, e esse é um dos argumentos da maioria dos desigrejados, é que as grandes reuniões é para arrecadações. Isso é uma falácia. Paulo já tinha escrito à igreja em Coríntios para se reunir e dando o motivo para a reunião dos irmãos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26. Como é então, irmãos? Estamos no Novo Testamento, né, pastor? Isso. Como é então, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. Que todas as coisas sejam feitas para a edificação. A pergunta que fica é, na igreja só tem gente errada? Nós estamos errados por cultuar ao Senhor, por querermos nos reunir para oferecer um culto a Deus? E o que nós falamos das pessoas que foram alcançadas por Jesus através desse sistema religioso que estava no tráfico, que estava no crime, que estava nas drogas? O que nós falamos dos casamentos que foram restaurados por esse sistema religioso? Posso responder? Que está... Deixa eu terminar minha fala. O que é que nós dizemos, então, desse sistema religioso que, em alguns lugares, trabalha mais e bem mais do que o próprio Estado na ressocialização de pessoas? Porque a forma como essa galera fala, parece que a igreja, o sistema religioso, só tem coisa ruim. A gente não anula que existe coisa ruim, mas existe coisas boas, como as cartas que foram escritas às igrejas da Ásia. A maioria delas foram apontando os erros das igrejas. Então a igreja tem um dono que a corrige, que a disciplina, que a orienta. Agora, a pessoa, eu não faço parte desse sistema religioso, eu sou igreja fora da igreja. Não, você é um membro da igreja e se está fora do corpo, é um membro que está apodrecido. Ô, pastor, antes do Thiago falar, até para ele ficar bem à vontade nessa questão, eu trabalho muito a questão de uma historicidade, né? Por que esse pensamento chegou hoje? Então, eu vi vocês comentando contra o que Paulo lutava. Então, ele lutava contra os gnósticos, contra os epicureus, contra os fariseus, os saduceus, os artemistas, os caras de magia, de feitiçaria, que estavam ali abordando. O pastor Cadu falou dessa geração que a gente tem hoje, desses revelamentos, né, que tem hoje. Mas eu cito uma pessoa que começou bem, depois na heresiologia se perdeu, William Branham. Então ele trazia revelação de número, aquela coisa, mas não existia internet. Então eu acho que os grandes heróis
Eles morreram na década de 60. Por exemplo, Maria Udior Theater, século XVIII. É dela que nasceu os 3 avivamentos. Ela foi extremamente perseguida pelo sistema. Generais de Deus fala sobre isso. Então os pastores da época contratavam, se posso usar essa palavra, loucos de psiquiatria para colocar no culto para atrapalhar ela. Então ela era meio contra o sistema. E outra coisa, a questão que o Tiago fala desse problema que nós também concordamos, a gente precisa ir lá no ano 76. Rainha Salomé. A Rainha Salomé Alexandra, que é o período dos Asmoneus, o que aconteceu ali? Os Asmoneus e os Macabeus ali. Ela faz uma construção ali de pegar o sacerdote e colocar na política. E centralizar o sacerdote para poder fazer toda a questão do que ele está dizendo, que criou essa bagunça. Então quase que ali o período interbíblico, um pedacinho mais para frente. E quando o marido dela morre, ela coloca o filho como um sacerdote, que vai com essa filosofia hoje que a gente luta contra. Então existe um contexto no que o Tiago disse, desse problema, Tiago. Mas, por exemplo, eu também sempre fui criticado pelo sistema. Há 25 anos atrás eu estava na Cracolândia. Hoje é moda ir para Cracolândia. Eu estava há 25 anos atrás pegando tuberculose. E que haja mais moda. Né? Quanto mais pessoas evangelizando na Cracolândia, melhor. Mas eu digo moda porque hoje, pastor, é muito em cima de algoritmo. Não tinha isso. Seja por e aí dentro da nossa igreja, eu coloquei mais de 100 homens para morar lá dentro. Então, durante um ano, eu estava toda sexta-feira tirando homens da Cracolândia. Isso foi antes da Cristolândia. Pregando e levando para dentro da igreja. Então, assim, nós estamos discutindo para que todos entendam essa problemática. Mas, galera, não se faz a obra na teoria. Eu acho assim, nós estamos aqui nas teorias. Qual é a solução para tudo isso? Nós vamos deixar chegar a 100 milhões dentro do Brasil? Dessas pessoas? Pastor, eu penso assim, sobre a sua pergunta. Qual é a nossa solução? A solução da igreja é continuar sendo igreja. Sabe por quê? Há uma diferença da ovelha que se perdeu lá na parábola. Há uma diferença da dracma que foi perdida. Do filho pródigo. E há uma diferença do pródigo. Então, sobre o pródigo, o pai não foi atrás do pródigo. Sim. O pródigo achou que o sistema não era bom. O pai achou que tudo que tinha... O pródigo achou que tudo que tinha na casa dele não era legal. A comida não era boa, o pai não era bom, então eu quero ir embora. O pai, tá aqui, filho, a sua herança. Tá aqui. Pode pegar. Fica à vontade. Você não vê o pai indo atrás do pródigo. Sabe por quê? Porque o pródigo sabe que por mais que o sistema seja horroroso, ele sabe que na casa do pai tem, porque para onde ele foi, não tinha. Então, assim, a igreja... E das 99? Quem nomeou vocês como casa do pai, Cadu? Quem nomeou? A igreja... Um falso evangelho não remete à casa do pai. A igreja deve continuar fazendo a sua missão. Como eu não prego um falso evangelho, querer me atacar dizendo que eu prego um falso evangelho, pra você agora, querer me atacar, querendo... Não, eu não te fiz nenhuma pergunta. Querer me atacar dizendo que eu prego um falso evangelho não procede. Eu não tô te atacando. Agora, é falso, patético e herege a ideia de querer desconstruir tudo que a igreja fez até hoje. O que o senhor fez? Quantas pessoas o senhor tirou da Cracolândia? Mais de 100 homens. E conduziu eles para onde? O nosso número geral foi quase 1000 pessoas. Mas que moravam na igreja, 100 homens. Lá eles comiam, dormiam, viviam ali. Então, foram abençoados, eu vou te fazer uma pergunta. Viraram empresários. Um sistema, né? Viraram então advogados. Me fala um negócio. Que sistema bom. Os apóstolos, na igreja primitiva, em Atos, eles recolhiam dízimos? Tinha lá oferta. 10%? Tinha. Eu tô falando de dízimo. Eles davam até mais. Eles repartiam todas as suas fortunas com os apóstolos. Você acha que eles citavam o debate não é sobre dízimo. Você acha que eles citavam igreja e desigrejada. Esse é o debate. Mas esse é o debate, porque a gente tá falando do evangelho. Esse é o debate. A gente tá falando do corpo de Cristo, se o desigrejado faz parte ou não. Mas quem nomeou um falso evangelho como que é o que vocês pregam como corpo de Cristo? Por quê? Hoje vocês pregam dízimo de 10%, ofertas. Sabe como os apóstolos faziam com as ofertas? Eles repartiam entre todos os membros de uma denominação. Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Durante o tempo que você teve no templo, você repartia suas ofertas? Claro que não, sabe? Porque eu tava dentro do sistema religioso. Repartia? Eu não era pastor. Hoje você reparte? Eu nunca recebi. Hoje você reparte? Não, mas não precisa. Hoje não precisa ser pastor para repartir. Hoje você reparte? Hoje você reparte?
Hoje Reparte você com o reparte? próximo, claro. Você reparte? Ajuda o próximo, é o maior mandamento de Cristo. Agora, dentro do templo de vocês, todos os membros saem lá como os apóstolos faziam, que repartiam segundo a necessidade de cada um, como o livro de Atos dos Apóstolos? É feito isso hoje? Thiago, então vocês com não muito pegam respeito. o evangelho de Cristo. Thiago, Dízimo, com citar muito Malaquias respeito. 3:10 pra falar de casa do Thiago, com tesouro, muito respeito. ou de roubar Thiago, o homem a Deus. Thiago, quando a vida vem, Galera, com muito eu sei respeito. como Não, funciona, Thiago, já quando a partiu vida calma aí, vem, deixa eu só responder quando a uma coisa vida pra você. vem com muito respeito. Não. Vamos falar um por vez, irmão, senão quem tá no rádio, Você quem tem tá no feito YouTube melhor não do que o entende. sistema religioso Pastor que você Fábio. tanto critica. Na minha vida. Quantas vidas Com você tem certeza, alcançado, cara? com Quantas certeza. pessoas você tem se ressocializado? Com certeza. Ah, então você é o cara Agora mesmo, você irmão. quer dizer que eu preciso mostrar o que eu Thiago, faço de uma ajudar o pergunta. próximo aqui. Nós Thiago, não merecemos rapidinho. que você Você é um mandamento de Pastor, Cristo. Você é o rapidinho. melhor. O que a Nós mão não direita merecemos faz, você a esquerda Nós não não faz. merecemos. Thiago, O que a mão direita rapidinho. faz, a esquerda não Mas precisa você saber. concorda, Thiago, que não dá, por exemplo, pra gente trazer 200 pessoas, por exemplo, pra sua casa? Mas você não Que precisa, aí pra ajudar essas uma pessoa, pessoas você não precisa precisam levar essa estar pessoa pra dentro. sua casa. Sim, eu concordo, Eu mas já assim, ajudei inúmeras você é contra pessoas, eu o não preciso templo. citar isso aqui, e que eu não Sim. levei ninguém pra minha casa pra ajudar essas pessoas. Não, O sim.